Gentileza, tome a sua Bíblia em mãos e abra ela juntamente comigo. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 30 e verso de número 19, por gentileza. Quinto livro da Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 30 e verso de número 19. O tema do trabalho da igreja hoje está ligado a escolhas. Então eu gostaria de trabalhar à luz da Bíblia o tema escolhas. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. Aqueles que localizaram, por gentileza, diga amém. Amém. Coisa boa, eu creio que todos achamos. Escrito está assim, igreja de Deus: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês, de que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amém? Graças a Deus. Por gentileza, não feche a sua Bíblia, permaneça com ela aberta, para que você possa acompanhar a exposição de tudo aquilo que trabalharemos na noite de hoje. O texto introdutório que eu acabei de ler, e você acompanhou aí, está no quinto livro de Moisés, um livro que no hebraico é chamado de Devarim. A palavra Devarim, ou livro de Deuteronômio, traz a ideia da repetição da lei. E como assim repetição da lei? O público que está ouvindo Moisés trazer todas essas ordenanças, ou trazer à memória aquilo que ele já tratou no livro do Êxodo, no livro de Levíticos e no livro de Número, são os filhos dos hebreus que saíram à meia-noite do Egito lá atrás. Em Deuteronômio, já está se passando quase os 40 anos, que eles peregrinaram lá no deserto. E agora esses que vão ouvir toda esta lei, ou a reeditação da lei, são aqueles que tinham 20 anos para baixo, à meia-noite, quando saíram do Egito, ou aqueles que nasceram entre meia peregrinação. E no capítulo 30, logo após Moisés trabalhar na seção do capítulo 28 e 29, as bênçãos e as maldições, o próprio Deus, por intermédio do profeta e legislador Moisés, diz: hoje os céus e a terra estão por testemunha, que eu estou propondo para vocês, aquele povo que havia de entrar em Canaã, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, para que você e a tua descendência, os seus filhos, vivam bem. Quando nós falamos de escolha, de decisões que podemos tomar, um termo técnico que não está presente na Bíblia vem à nossa mente: o livre-arbítrio. O que seria o livre-arbítrio, ou a ideia do termo livre-arbítrio? Essa palavra não existe na Bíblia. Um dos grandes teólogos e um dos primeiros a citar este termo, ou usar esse termo, foi um grande pai da igreja, que viveu ali por volta do século 3, século 4, final do século 3, século 4, chamado Agostinho de Hipona. Em um dos seus livros, que é datado por volta de 395 após Jesus Cristo, ele usa o termo livre-arbítrio. E a ideia do termo livre-arbítrio, que é uma ideia mais filosófica, seria mais ou menos essa: que o homem tem a capacidade de tomar decisões livres, escolhas livres. Porém, eu gostaria de fazer uma breve análise, à luz da Bíblia, dentro desse termo livre-arbítrio. Quando nós analisamos a Escritura Sagrada,
o que nós conseguiremos entender e compreender à luz da Bíblia é que somente 3 pessoas desfrutaram do livre-arbítrio perfeito. Como assim? Eu te explico. A ideia do livre-arbítrio é você tomar decisões livres, sem influência alguma. Até mesmo aquilo que tem nos jogos de futebol hoje, o árbitro de futebol, pega-se esse termo emprestado dessa palavra. Num campo de futebol, o árbitro que está apitando, ele não pode tomar decisões tendenciosas. Ele deve ser neutro. Ele não pode puxar sardinha para o time A nem para o time B. Ele tem que tomar decisões neutras. Daí que vem a ideia árbitro, de livre-arbítrio, tomar decisões livres. E na história da humanidade, apenas 3 pessoas tiveram a possibilidade, a capacidade de tomar decisões livres, sem influência. E quem foram essas pessoas? Adão e Eva, que estiveram e viveram num estado de perfeição, sem a mácula e a mancha do pecado, até que eles caíram, e Jesus Cristo, que não teve a natureza pecaminosa dentro dele. Porém, com a queda de Adão e Eva, eles perderam este poder de escolha livre, porque agora eles estão depravados, e todas as suas escolhas sempre penderá para a sua natureza caída e pecaminosa. Apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz com todas as palavras: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. E quando eu menos percebo, eu vejo esta lei operando em mim. O homem caído e pecaminoso, que sempre faz escolhas para satisfazer a sua carne caída, a sua natureza caída. Tendo dito isto, como explicar então, já que o homem, ele não toma decisões livres, porque sempre a natureza pecaminosa vai influenciar na sua escolha, isso vem de dentro. E detalhe, o homem depois da queda, ele não tem apenas a influência interna, ele também tem a influência externa. Satanás, ele já apareceu lá, mesmo o homem em estado perfeito, com a influência externa para tentar. Hoje, nós temos 2 tipos de influência. A interna, que parte do homem que está dentro de nós caído, e a externa, de Satanás, com seus pratos, seus manjares, com as suas ciladas. Então, como entender inúmeros textos como este aqui que lemos? Escolha, então eu posso escolher. A palavra que empregamos para essas escolhas, que o homem pode escolher aqui no mundo natural, nós usamos um outro termo técnico chamado de livre agência. O que seria livre agência? Nós somos seres humanos e por ser humanos, nós temos a função de agir. Você age, você toma algumas escolhas periféricas que envolvem a sua vida terrena. Com isso eu quero dizer, à luz da Bíblia, que o homem sem a intervenção do Espírito Santo, ele jamais conseguirá tomar uma decisão a servir a Jesus Cristo, se isso não vir do Espírito, se não for concedido pelo Espírito. Ora, se não, vejamos, o próprio Jesus disse que o Espírito, quando ele vem, ele iria convencer o mundo do quê? Da justiça, do juízo e do pecado. Não tem como um homem, sem a influência do Espírito no coração, se convencer automaticamente que ele é pecador. E isso nós vemos todos os dias. A pessoa sai para a balada, bebe, enche a cara, usa droga, cai em fornicação. No outro dia ele está lá triste, angustiado porque pecou. Que nada! Está feliz, está contando vantagem, porque ele não foi convencido do pecado dele. Ou seja, as decisões que os homens tomam são decisões ligadas à livre agência. Quer mais? É simples. Você quer ver mesmo se existe esse tal livre-arbítrio depois da queda? Chegue para qualquer pessoa, faça o teste aqui dentro hoje ainda. Chegue para o irmão e fala bem assim: você tem livre-arbítrio? Vai falar: eu tenho livre-arbítrio. Então tá bom, eu te lanço um desafio. Escolha hoje, nunca mais pecar e consiga sustentar a sua escolha.
aí eu vou concordar que você tem o poder de escolha livre. Nós não conseguimos, porque ainda estamos presos a essa natureza caída, até que chegue o grande dia do arrebatamento da igreja. Mas, então peraí, se eu não tenho escolha livre, como é que é? Como é que se faz? Como é que se pode? Como eu consigo dizer não para o pecado? Como eu consigo falar não para as coisas erradas? É simples, porque o seu poder de escolha deve ser assistido pelo Espírito Santo. É somente assim que o verdadeiro cristão que nasceu de novo consegue dizer não para o pecado. Se o Espírito não te auxiliar, não te assistir, todas as suas escolhas serão a favor do pecado. E você sempre escolherá o caminho de morte física e espiritual e maldição, se essa escolha não for assistida pelo Espírito Santo de Deus. Tendo dito isto, estamos vendo Moisés, amando de Deus, aconselhar os hebreus a escolher a vida, o caminho do Senhor, a não se curvar a outros deuses, a não ir pelo caminho da idolatria. E esse texto está totalmente ligado com o que vai acontecer em Jeremias 6, que é o tema da noite de hoje. Eu te provo, porque neste contexto Deus diz que se eles fossem desobedientes, fossem idólatras, abandonassem o Senhor, Deus permitiria que eles fossem expulsos da terra, Deus permitiria que eles se tornassem escravos, mas se eles voltassem ao Senhor, se eles ouvissem ao Senhor, escolhessem a vida, os seus mandamentos, eles viveriam bem, seriam prósperos na terra que Deus havia prometido a eles. Ainda falando sobre escolha, Gênesis capítulo 13, verso de número 11, história clássica. Lá está o pai Abraão, com o seu sobrinho chamado Ló. Abraão é o homem da promessa, e Ló está andando junto com o homem da promessa. Ele é praticamente um filho de Abraão. Era a consideração que Abraão tinha por este sobrinho. Mas chegou um certo ponto que Deus prosperou tanto Abraão, e isso reverberou em Ló. Porque isso acontece quando você anda com pessoas abençoadas, você acaba sendo abençoado também. Isso reverberou tanto, que cresceu tanto a fazenda, os animais deles, que os pastores de Ló e de Abraão começaram a entrar em contenda e briga. Então Abraão trouxe uma proposta para Ló, poder de escolha, livre agência. Olha, somos parentes, não pode ter briga entre nós não. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, com a minha fazenda, com a minha família. Escolha Ló. Meus irmãos, se eu fosse Ló, de maneira nenhuma eu sairia da aba de Abraão. Que escolher o quê? Me perdoe. A minha fazenda pertence a ti. Eu sou servo teu. Eu vou sair de trás do homem que está debaixo da bênção de Deus? Mas não. Ló foi seduzido pelo poder do olhar. E isso influenciou no seu poder de escolha. Ele olhou as montanhas lindas e pastosas que ia para a beira do Jordão. E ele diz, eu vou para aquele lado. E lá vai Ló para o lado da cidade de Sodoma e Gomorra. E por conta desta escolha, que parecia sábia, parecia prudente, foi atraído pelo olhar, ele lá na frente vai ver toda a cidade ser destruída, sua casa, sua fazenda se perdeu, acabou com tudo, e a vida dele só foi poupada por conta que Deus amava o seu tio chamado Abraão. Então há escolhas em nossas vidas que ao primeiro olhar parece certa, parece virtuosa, parece boa, mas o final é trágico. Ele perde a mulher e acaba caindo em incesto com as próprias filhas, embriagado, por tomar decisões de forma precipitada, de não conseguir analisar. E isso não envolveu só o físico, mas também o espiritual. Saiu de perto da parentela daquele que tinha um contato sublime com Deus. Um homem que era chamado amigo de Deus. Deuteronômio capítulo 30, verso de número 19. Deus dá a proposta para os filhos hebreus que nasceram no deserto. Escolha a vida e a bênção, e não a maldição. Seja fiel e serão abençoados. Abandonem a mim e serão amaldiçoados.
Gênesis capítulo 13, verso de número 11. Uma escolha precipitada porque olhou e agradou pelo que viu, acabou com toda a sua família e trouxe destruição. 1 Samuel capítulo 13, verso de número 9. A história do primeiro rei de Israel, um homem chamado Saul. Um homem que Deus o escolheu e o povo também o aceitou. Um homem que tem um começo de ministério maravilhoso, belo e perfeito, mas o poder subiu no seu coração. Isso daqui é fantástico. Você quer realmente conhecer o caráter de uma pessoa? Dá poder para ela. Aí você vai realmente conhecer quem é essa pessoa. E Deus ordena por várias vezes através de Samuel para que Saul fizesse de uma forma, Saul fazia de outra forma. Ele era desobediente a Deus. E ainda queria dialogar, queria passar Deus para trás. Deus falava, entra na cidade, destrói tudo. Mas não, ele deixava o melhor da terra e quando o profeta vinha falar com ele, ele meio que queria dar lá um pulo do gato. Não, o melhor eu deixei para Deus. Parecia até bom. Mas o que Deus disse para ele? Melhor é obedecer do que sacrificar. Glória a Deus. E aqui no capítulo de número 13, verso 9, mais uma vez ele é desobediente. Samuel, que era o sacerdote, profeta e juiz, o líder espiritual, diz, me espera, que quando eu chegar nós vamos oferecer sacrifício. Ele era rei, o ministério dele era de rei, não era de sacerdote. Samuel demorou a chegar, ele meteu a mão para fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Jamais coloque a mão naquilo que Deus não te chamou para fazer. Faça aquilo que Deus te chamou e te separou, te levantou e te vocacionou para fazer. Não faça o que Deus não te chamou para fazer. E ele coloca a mão e oferece sacrifício. E ele tem que ouvir, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele fez uma escolha errada. Ir pelo caminho da desobediência e não pelo caminho da obediência. Ele não era sacerdote, ele era rei. Ele não tinha nada que sacrificar a Deus. Por mais que pareça bonito e belo, nossa, que espiritual, mas não. Isso foi errado, porque Deus não havia autorizado o rei a oferecer sacrifício de holocausto. Meu Deus, aleluia. E isso foi a ruína para a vida dele. Porque Samuel diz para ele, Deus agora te rejeita. Deus iria colocar você perpetuamente sobre o trono. Era para ele ser o grande rei. Era para ele marcar a história. Mas ele foi desobediente por escolhas erradas. Por usar o seu poder de livre agência. Trilhou caminhos errados. E teve um fim trágico. Família destruída. E uma morte dele mesmo se precipitando sobre a sua espada. Por escolhas erradas. Livro de 1 Reis, capítulo 12, verso de número 14. Após Deus chamar da terra dos homens Salomão, filho de Davi, seu filho Roboão assume o trono. E os líderes, após ouvir o pedido da massa, do povo, chega até Roboão e diz, olha, o seu pai colocou um jugo, um imposto muito pesado sobre nós. Não aguenta mais. Seu pai construiu o templo, aí gastou muito, o imposto é muito alto, não dá. Tira esse jugo de cima de nós, alivia nós. Roboão ouve o conselho dos sábios, de homens que estavam com seu pai, de homens que eram tementes a Deus. Roboão, ouça o povo, tira esse jugo. Mas ele quer uma segunda opinião. E vai conversar com os amigos. Aqueles que não têm experiência e gostam de dar pitaco. E qual é o conselho que vem dos amigos? Fala para esse povo o seguinte, mostra autoridade. Se o seu pai colocou um jugo pesado, fala que você vai colocar um de ferro. Você vai ser pior ainda, mostra autoridade. Para o povo te obedecer, governa pelo medo. Isso causa uma desgraça em Israel. Ele dá ouvido para aqueles que não têm experiência. E quando ele toma essa decisão, o reino se rasga no meio. 10 tribos abandonam o governo e a liderança de Roboão e sobe com Jeroboão por norte. Só 2 tribos recebem o governo dele, Judá e Benjamim. Ele causou uma divisão no reinado, no governo. Rachou o país no meio por uma escolha errada. Por uma escolha que ele tomou conselhos precipitados e errados. As nossas escolhas influenciarão
no nosso percurso aqui na terra. Livro de Jeremias, capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 17. O profeta Jeremias levantado para repreender o povo de Judá, Jerusalém, capital. E dentro deste contexto do capítulo 6 de Jeremias, não tem mais o que fazer. Acabou. Chegou em um nível que o povo pecou tanto contra Deus, abandonou tanto o Senhor, que no livro de Jeremias ele chega a dizer: ainda que Samuel e Moisés orasse, pedindo para mim não fazer o que eu vou fazer, eu não deixava de fazer, eu vou fazer. Não tem mais o que fazer. E o que Deus vai fazer aqui? Deus vai permitir que o povo do norte, a Babilônia, os caldeus, venha em Jerusalém e arrebente com tudo. Mate o povo ao fio da espada. Leve as mulheres para serem escravos. Os homens que não morrer na guerra também vai ser escravo. Destrua o templo de Jerusalém, Salomão. Leve os utensílios, os vasos para a casa dos deuses pagãos da Babilônia. E por que Deus permitiu isso? O que está acontecendo aqui? Você lembra que eu falei que esse texto está totalmente ligado com Deuteronômio capítulo 30? Deus falou que se esse povo fosse obediente, Deus não permitiria ser tirado da terra. Deus falou que se esse povo não fosse idólatra, Deus não permitiria que as nações vizinhas viessem para destruir eles. Mas esse povo agora que entrou, conquistou a terra, morou lá por um bom tempo, o que eles são? Desobedientes. Idólatra. Não querem ouvir a Deus. Deus manda profeta, eles não ouvem. Deus manda profeta, eles matam. Deus manda profeta, eles batem. Deus manda profeta, eles cortam o profeta. E me escute, eles tiveram um grande exemplo no ano de 722 a.C. Você lembra que eu falei que o reino dividiu, rachou, 10 tribos subiu para o norte, com Jeroboão, e com Roboão ficou só 2 tribos? Essas 10 tribos, no ano 722 a.C., o rei Salmanaser da Assíria, ele invade esse reino que era chamado de Samaria, rebenta com tudo, destrói tudo. Os que ficou vivos ele transporta para a Síria, acabou o reino norte. 722 a.C. Por quê? Idolatria, rebeldia. É nesse reino norte que tinha Jezabel, tinha Acabe, esse povo tudo idólatra, que não queria nada com Deus. E o reino sul ainda estava lá embaixo, e assistiu tudo. Olha lá, foram destruídos, foram conquistados. E qual é o exemplo? Eram idólatras, adoravam outros deuses, abandonou o Senhor, levantou altares lá para outros deuses, não descia aqui em Jerusalém para adorar no templo. Eles tiveram cerca de 140 anos para observar o que Deus fez e se arrepender e mudar o caminho. Durante 140 anos depois que os irmãos deles caíram, foram mortos, escravizados, eles continuaram pecando e indo pela idolatria. Olha o tempo que Deus deu para eles refletir o que aconteceu lá em cima e mudar a trajetória para não cair que nem eles. 140 anos. Mas não, eles escolheram ir pelo mesmo caminho. O caminho da rebeldia, o caminho da idolatria, o caminho de virar as costas para as ordenanças e para as leis do Senhor, e colherem maldição. E no ano de 586 a.C., tudo que Jeremias está falando aqui se cumpriu à risca. O rei Nabucodonosor desceu em Jerusalém e arrebentou com tudo. Porque eles fizeram escolhas erradas. Não se converteram dos seus maus caminhos, não se arrependeram, não abandonaram a idolatria. Êxodo capítulo 30. Eu ponho para vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vivam e a sua descendência prospere. Gênesis 13, 11. Cuidado com o que você vê, que chama a sua atenção. Não deixe que isso influencie nas suas decisões. Livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 9. Tome cuidado em tomar decisões para fazer aquilo que Deus não te chamou para fazer. Livro de 1 Reis. É muito bom ouvir conselho de pessoas que conhecem a Deus e têm experiência com Deus. Tome cuidado com quem você se aconselha. Livro de Jeremias.
chega a um limite que não tem mais o que fazer. Deus precisa empreitar o seu juízo e a sua correção, porque Ele já deu a oportunidade de arrependimento e a pessoa não quis. Gálatas capítulo de número 6 e verso de número 7. O apóstolo Paulo, ele diz com todas as palavras: aquilo que o homem semear, o homem colherá. Você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. A lei da semeadura, ela é clara na Bíblia e na vida de todo cristão e de todo homem, até do ímpio. E é aqui que você vai entender algo que muito cristão não consegue entender de jeito nenhum. Nossa, mas agora eu estou andando no caminho do Senhor, eu estou sendo fiel a Deus, abandonei tudo. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que aconteceu aquilo lá? Por que aconteceu acolá? A lei da semeadura, ela nos persegue até que seja pago aquilo que nós plantamos, até que colhemos. Então possa ser que você colha coisas agora que você está com Cristo, que você plantou lá atrás. E Deus não vai te livrar disso, Ele vai te dar graça para você passar. Quer ver eu te provar isso na Bíblia? Você quer ver eu te provar isso na Bíblia? O ladrão na cruz plantou maldade, plantou crime e colheu pendurado no madeiro, pena de morte. Mas nos últimos momentos ele se arrependeu e confessou Cristo. Por que Cristo não tirou ele da cruz? Porque ele tinha que pagar o que ele plantou, mas ele foi salvo. Ele foi salvo. Então tem coisas que nós colhemos hoje, que plantamos lá atrás no velho homem, mas Deus te dá graça para você passar e viver isso. E a nossa maior esperança é a eternidade, mas também, se Deus assim quiser, colher o que estamos plantando hoje. Colher essas bênçãos que plantamos hoje. Pregar o Evangelho, discipular, fazer a obra de Cristo Jesus, anunciar o reino, amar o próximo, ajudar o próximo, contribuir de todas as formas que podemos contribuir no reino de Deus. E isso, se Deus quiser e nos dar graça e vida, colheremos aqui, e 100 vezes ainda, e ainda nos aguarda a eternidade, igreja. Tudo que plantarmos, colheremos. Não tem como plantar feijão e colher abóbora. Plantou feijão, vai colher feijão. Plantou maldade, vai colher maldade. Plantou bênção, vai colher bênção. Que as nossas escolhas possam ser assistidas, impulsionadas e influenciadas sempre, sem exceção sempre, pelo Santo Espírito de Deus que habita em nossos corações e governa as nossas vidas. Porque aquele que é nascido de Deus, Deus opera nele o agir, o efetuar e o querer. Por isso que as nossas decisões sempre devem ser assistidas, operadas pelo Santo Espírito que habita e faz morada em nós. Mas eu não vou negar jamais que por conta dessa natureza caída que habita em nós, ainda a luta ela é constante e avassaladora. O próprio apóstolo diz isso, eu citei o texto essa noite. E nós só conseguimos vencer esta briga que pende para as escolhas da carne e para as escolhas do Espírito, porque o Santo Espírito continua habitando e governando em nós. E se você ainda consegue dizer não para a carne e para o pecado, dê glória a Deus, porque o Santo Espírito está te dando força para dizer não. Amém, irmãos? Amém, igreja? Eu quero orar por vocês e com vocês. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero orar